Oi, pessoal. Hoje nós vamos para nossa aula 9, tá? De efetividade da estratégia. Nós vamos começar a aula com a figura ilustrativa aqui, que vai nos dizer muito a respeito dessa aula, tá? Aqui nós temos 4 efetividades de estratégia: a barreira das pessoas, a barreira da visão, a barreira do gerenciamento e a barreira das operações. O que nós podemos perceber aqui nessa figura? 9, por exemplo, em 10 organizações, elas falham na execução das suas estratégias. Isso acontece devido a quê? Isso se dá, né, porque como as micros, pequenas e médias empresas, elas por serem menor, elas possuem mais rapidez e flexibilidade, né? E isso gera um diferencial grande sobre algumas empresas. Elas tendem a prevalecer mais nas suas estratégias, mas elas cometem grandes erros, né, no seu planejamento estratégico. Uma análise de mercado, por exemplo, ela tem que estabelecer, né, elas acabam por não estabelecer objetivos e metas. Muitas empresas, elas fazem isso, elas tomam decisões sem estabelecer objetivos, sem fazer uma análise, sem informação, principalmente financeira, tá? E aí, devido a isso, não consegue gerenciar e atualizar o que acontece no mercado. E o que isso leva? Acaba por fechar as suas portas, né? Então, assim, com isso, né, nós vamos conhecer um modelo de gestão que pode também nos emprestar muitas ideias para que a nossa empresa ela não entre nesses ranges de empresas que não dão certo no mercado. Existe aqui um modelo MEG, que é o que quer dizer isso? Modelo de excelência de gestão, tá? Da Fundação Nacional da Qualidade. Esse modelo traz uma maneira de ver a empresa de um modo que não percamos todos os esforços desprendidos para a elaboração do projeto. Então, esse modelo, ele traz para a gente de maneira clara, para a gente poder perceber a elaboração do planejamento estratégico. Essa maneira de ver, ela é sistêmica. Mas o que significa isso, professora, sistêmica? Significa compreensão de todas as partes, né? Das partes que envolvem esse planejamento estratégico, né? E devido a isso, a estratégia, ela tem que ser em todos os níveis. A gente deve pensar tanto como cliente, como produto, como processo, como fluxo de trabalho, como mudanças que acontecem no ambiente externo podem ficar nos resultados, pode gerar nos resultados. Então, nós temos que pensar numa estratégia envolvendo tudo que envolve a sistemática, né, da empresa. Então, nesse modelo aqui, que é o modelo MEG, ele nos traz essa sistemática, né, analisar por um todo. É claro que todo modelo, ele é criado por um idealista, né? No caso aqui do modelo MEG, essa pessoa aqui, ela gerou alguns aspectos relacionados a esse modelo. O pensamento sistêmico. O que seria esse pensamento sistêmico dentro desse modelo de gestão aí? Pensar
né, a empresa como um sistema aberto, que possui uma relação interdependente do ambiente externo, né? Ela tem que ter um pensamento onde a empresa ela é independente, ela toma decisões independentes, mesmo através de que não sejam necessárias ter aquelas informações do ambiente externo, né? Entre seus diversos ambientes, das informações que traz esses ambientes internos. Segundo, aprendizado organizacional. A empresa ela é um espaço de crescimento do conhecimento e do aprendizado, né? Para tanto isso é necessário a gente até compartilhar experiências com as pessoas que trabalhamos com nós, né? Então a empresa ela tem que crescer e através do crescimento tem que ter o conhecimento, tem que ter o compartilhamento de experiência. Isso nos renova, né? Além de ser um aprendizado dentro da empresa. Terceiro, cultura da inovação. Gente, um ambiente favorável à criatividade, à experimentação, à implementação de novas ideias. Isso nos motiva à criação de diferentes meios competitivos, né? Quarto, fundamentos desse modelo da gestão que envolve tudo, né? Toda a sistemática da empresa é a liderança. A liderança é uma constância, né? Ela é exercida pelos diferentes exemplos a ser seguido, né? A abertura e a democratização dessas relações de liderança, né? Elas favorecem uma constância adesão aos propósitos negociais. O líder que ele tenha da abertura para o seu funcionário, né? Não deixando de ter as relações que favorecem a constância da empresa, né? Isso aí, trabalhando em conjunto, tem sempre um propósito melhor, né? Através de negociações do que será bom, o que será ruim para essa empresa. Quinto, a orientação, né, por processos e informações. Gente, compreensão da relação que existe entre as diversas atividades de trabalho, a gente entender essas diversidades no trabalho, né? Dos reflexos de atividade uma com a outra, da necessidade de agregação de valor em cada atividade. Cada atividade dentro de uma empresa, ela é importante, né? Ela nos faz decidir fundamentos, informações confiáveis, né? Cada pessoa dentro do seu grupo empresarial, ela tem a sua função, ela é importante para aquilo, né? Sexto, visão de futuro. Gente, ter uma visão administrativa dentro do seu local de trabalho, você poder compreender as influências que envolve aquele ambiente que você está ali, o ambiente externo, as necessidades de sobrevivência, não só a curto prazo, né? Mas também, principalmente, a longo prazo. A gente ter essa visão, né? Não, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, vai mudar, vai ajudar. Então, ter essa visão futurística. Depois, geração de valor. Buscar a melhoria de resultados, o aumento do valor. Sempre tá buscando essa melhoria, gente. Melhorar os seus resultados dentro da empresa, buscar mais ser um melhor funcionário, né? Aumento do valor. A valorização das pessoas, proporcionar oportunidade de crescimento humano, né? Tudo isso que eu estou falando está dentro desse modelo de excelência de gestão aqui. Então, conhecimento sobre o cliente, o mercado. O cliente, ele é a razão de ser a empresa, gente. Não existe empresa sem o cliente. A gente tem que conhecer o cliente, tem que conhecer o mercado, né?
os requisitos para a gente poder criar valores, né? E assim satisfazer as necessidades do cliente. Desenvolver parcerias, né? Formar parcerias que nos beneficiarão, né? Empresa, cliente, cliente, empresa, sempre visando a satisfação e a necessidade do cliente. A responsabilidade social, a empresa, ela é parte de um sistema, né? Ela está inserida numa sociedade e os valores que devem nortear isso aí inclui o que, gente? Ética, que a gente sempre fala, transparência, responsabilidade, tá? Então, a organização, falando agora em si, é um sistema orgânico, ele é adaptável através dos meios de informação, conhecimento. De posse dessas informação e conhecimento, a liderança, ela transforma em aprendizado, né? A inteligência estabelece as estratégias e os planos, e cliente, funcionário e liderança todos fazem parte desse plano, né? E tem os seus objetivos e isso traz os resultados, né? Então, a finalidade de uma organização são os resultados que devem contemplar, além do econômico e financeiro, é claro, melhorar sempre a performance, estão relacionados com a satisfação do cliente. Gente, com isso você vai conquistar mercado, você vai melhorar a sociedade, melhorar o ambiente de processos internos ali dentro da empresa, a sua relação com os seus fornecedores, né? Então, esses resultados, eles transformam novas informações, conhecimento, né? E com isso, por sua vez, eles retroalimentam esse processo. Nesse modelo, o que a gente pode observar? Informação, conhecimento, cliente, sociedade, liderança, estratégias e planos, resultados, pessoas, processos internos, retroalimentação, ok? Então, esse modelo, ele nos dá uma forma de pensar na empresa como um todo, tá? Então, é isso aí. Resumindo, nesta aula, nós podemos observar, né, e perceber que existem meios de pensar a empresa de forma a se relacionar com todas as partes. Isso aí é um pensamento estratégico, gente, a fim de o quê? De otimizar os resultados do planejamento elaborado. Então, seria mais ou menos isso aí, tá, pessoal? E aí vocês irão fazer as atividades de aprendizagem. E é isso. Obrigada.